Olá, meu nome é Alan Carlos e nesse vídeo trataremos sobre posse. Partiremos do seu conceito, passando pelos elementos, características, teorias e finalizando com aquisição e perda da posse. O que é posse? Trata-se de uma expressão plurissignificativa. Árdua é a tarefa de definir a posse, devido à sua ambiguidade. Deveras, o vocábulo posse é às vezes empregado em sentido impróprio para designar a propriedade, pois é comum na linguagem popular afirmar-se possuir uma casa. Nesta frase, não se está dizendo que A é possuidor, mas sim proprietário. Convém esclarecer que não é apenas o leigo que, inadvertidamente, emprega o termo nessa acepção, pois a Constituição de 1891 já trazia em seu texto, no artigo 69, parágrafo 5º, que, abre aspas, são cidadãos brasileiros os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil, fecha aspas. Isso é assim porque a posse pretende exprimir o conteúdo de propriedade. B. Existe a posse na condição de aquisição do domínio. No direito brasileiro, o alienante só pode transferir o domínio ao adquirente com a transcrição do registro de imóveis e, além disso, não se adquire sem ocupação. Existe também o exercício de um direito, significado este que está contido em nosso Código Civil, artigo 1547, concernente à posse do Estado de casados para os que passavam ou passam como tais aos olhos do mundo. Existe a posse do casado. Existe também o compromisso do funcionário público. Ao exercer sua função, deve tomar a posse. De acordo com o artigo 78 da Constituição vigente, o poder sobre uma pessoa, pois no direito de família é comum dizer a posse dos filhos, para designar o poder do pai sobre o filho. No campo dos direitos reais, é possível de forma geral identificar a posse com um domínio fático da pessoa sobre a coisa. Existe secular controvérsia doutrinária, todavia, quanto à natureza jurídica da posse. Trataremos aqui de duas definições, duas teorias. A linha de pensamento de Savigny, a posse tem uma natureza híbrida. Seria ao mesmo tempo um fato e um direito, considerada em si mesmo. A posse seria um fato, mas quanto aos efeitos, seria um direito. Por outro lado, Jung apontava no sentido de que a posse é um direito, um interesse juridicamente protegido. Em nosso sentir, a posse é uma circunstância fática tutelada pelo direito. Vale dizer, é um fato do qual derivam efeitos de imensa importância jurídica e social. Mas o que é teorias da posse? Tradicionalmente, temos duas conhecidas teorias. A teoria subjetiva, que é defendida por Savigny, e a teoria objetiva, que é defendida por Jung. Savigny decompõe a posse em dois elementos: ânimos, intenção de ter a coisa, e corpus, o poder material sobre a coisa. Em outras palavras, possuidor seria aquele que, além da intenção de se assenhorar do bem, dispõe do poder material sobre ele. Forçoso convir
que a teoria de Savigny apresentava sérias dificuldades em explicar determinadas situações, a exemplo da posse exercida por quem aluga um imóvel, a posse indireta, porquanto não estaria exercendo poder material sobre a coisa, o corpus. Na mesma linha, conforme bem observa, o professor Caio Mário da Silva determina situações típicas de posse direta, onde não estariam adequadamente compreendidas como na locação e no comodato, dada a ausência de intenção de ter a coisa como sua, ânimos. Já segundo Ehring, a posse em verdade deveria ser compreendida em uma perspectiva objetiva. Possuidor seria aquele que, mesmo sem dispor do poder material sobre o bem, comporta-se como se fosse o proprietário, imprimindo-lhe uma destinação. Essa teoria explica com mais facilidade determinados estados de posse, como o locador que, embora não esteja diretamente e materialmente utilizando do apartamento, ele atua como um possuidor, imprimindo-lhe destinação ao bem, ao locá-lo e ao ferir seus respectivos aluguéis. Na visão acadêmica, é correto afirmar que o Código Civil brasileiro adotou a teoria objetiva de Ehring, na perspectiva do princípio constitucional da função social. Agora vamos apresentar algumas características da posse. Característica A. Quanto ao exercício e o gozo, é a característica direta e indireta. B. Quanto à existência de vício, é a característica justa e injusta. C. Características quanto à legitimidade ao título, ou elemento subjetivo, é a característica de posse de boa-fé e posse de má-fé. Quanto ao tempo, é a característica de posse nova e de posse velha. E a característica quanto à proteção, é a posse de interdicta e a posse uso capionem. Agora vamos ver o que é que diz a aquisição de perda da posse. É preciso entender, portanto, quais são os elementos de aquisição de posse, bem como quem está legitimado para adquiri-la e de que forma. Dispõe o artigo 1204, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Dessa forma, considera-se adquirida a posse quando a realidade demonstrar que o agente passou a exercitar na prática qualquer dos poderes de usar, gozar, fruir, dispor da coisa ou mesmo reivindicá-la. Quando você passa a usar, gozar, fruir, dispor de alguma coisa ou mesmo reivindicar essa coisa, já é caracterizado a sua aquisição de posse. Observa-se que o reconhecimento da posse como estado de fato importa na possibilidade também de sua transmissão, seja inter vivos ou seja mortis causa, especialmente quando a esta segunda possibilidade, a mortis causa, a sua transmissibilidade pode ser feita através de dois dispositivos que merecem uma referência especial. É o artigo 1206 do Código Civil, que diz: a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. E o artigo 1207, ele nos diz que o sucessor universal continua de direito
à posse do seu antecessor, e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Vamos ver agora a legitimidade para a aquisição dessa posse. Quem pode adquirir a posse de um bem? O artigo 1205 do Código Civil nos diz que a posse pode ser adquirida, primeiro, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante legal. Segundo, por terceiros, sem mandato, dependendo de ratificação. Interessante acrescentar que o Código Civil de 1916, ele já versava no seu artigo 494 que a posse poderia também ser adquirida pelo constituto possessório, ou seja, operação jurídica. Explica belli vaca, em virtude da qual aquele que possuía em seu próprio nome passa em seguida a possuir em nome de outrem. A cláusula que disciplina essa operação, ela é denominada cláusula constituti. Agora, como são as modalidades da perda da posse? A posse, como vimos, é uma situação de fato. Sobre o tema dispõe o Código Civil. O artigo 1223, ele nos diz: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do próprio possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. O artigo 1224, ele vai nos dizer: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tendo recuperá-la, violentamente este é repelido. Esse primeiro dispositivo estabelece que se opera a perda da posse se houver a extinção do exercício, do fato sobre o bem, dos poderes inerentes à propriedade, o direito de gozar, usar, fruir, dispor e reivindicar. Quando você perde esses direitos, vem a perda da posse, mesmo contra a vontade do possuidor, mesmo a pessoa não aceitando perder o direito de usar, gozar, fruir e reivindicar. Quando juridicamente extingue essa posse, dá-se a perda de posse. Já o segundo caso prevê a perda de posse para quem não esteve presente no tempo da prática do esbulho, quando, ao tomar ciência da perda, nada fez para reaver, tentando recuperar o bem. É repelido pela força. A força o impede de recorrer na tentativa de recuperar essa posse. A título de arremate, como um resumo aqui, parece uma questão bastante simples, essa questão da perda da posse. Perde-se a posse quando não mais é possível exercitar qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Quando você já não tem mais direito algum sobre a propriedade, efetua-se a perda da posse. Então aqui nós vimos sobre o tema posse, seu conceito, elementos, características, teorias e aquisição e perda da posse. Muito obrigado.